bom ter vocês aqui mais uma vez. Hoje é o segundo dia do nosso devocional A Semana Santa. E o texto que nós vamos aprender hoje está lá em Marcos, no capítulo 11, do versículo 15 ao 17. E o tema é Jesus expulsa os vendedores do templo. Desde que Deus tirou seu povo da terra do Egito por intermédio de Moisés, ele estabeleceu regras claras sobre como ele queria que fossem realizadas a adoração e todas as atividades dentro do templo. O templo representava a presença de Deus no meio do povo e era o local de habitação de Deus. É por isso que as coisas lá dentro não poderiam ser feitas de qualquer forma ou por qualquer pessoa. E Jesus sabia muito bem disso. Ontem nós vimos que Jesus havia chegado em Jerusalém e estava próximo à festa da Páscoa. É por isso que muitas pessoas de vários lugares estavam indo para Jerusalém comemorar a festa. Em Jerusalém, eles iriam até o templo, ofereceriam seus sacrifícios e a sua adoração a Deus. No outro dia, Jesus decidiu ir até o templo de Jerusalém. E quando ele entrou, ele viu uma cena que o deixou muito chateado. Ele viu várias pessoas que estavam no pátio do templo vendendo todo tipo de animal para sacrifício. Além disso, haviam cambistas que trocavam as moedas e estavam lá com as suas mesas, as suas cadeiras. Haviam também várias pessoas que tinham ido lá para comprar os animais. Se você já foi a uma feira, você deve saber mais ou menos o que Jesus viu. Várias banquinhas, mesas e animais que estavam lá para venda. Imaginem só o barulho que estava fazendo. Pessoas gritando, vendendo seus animais, pessoas perguntando o preço das coisas. Além do barulho dos animais, haviam lá bois, bodes, carneiros, pombas. E pessoas passavam no meio do pátio com utensílios que seriam utilizados dentro do templo. Estava uma verdadeira bagunça, um barulho enorme. Vocês podem imaginar como vocês acham que Jesus se sentiu ao ver o pátio do templo do seu pai sendo usado como um local para comércio, como uma feira? Jesus ficou muito indignado com o que ele viu. E sabe o que ele fez? Ele começou a expulsar todas essas pessoas do pátio do templo. Tirou os animais, ele derrubou as mesas, as cadeiras, e as pessoas ficaram assustadas com o que ele estava fazendo. Jesus continuou tirando todas aquelas pessoas de lá. E logo algumas pessoas se reuniram em torno dele e passaram a ouvir o que ele ensinava. Jesus usou a passagem em Isaías, no capítulo 56, versículo 7, que diz: "A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." Sabe por que Jesus disse isso? Porque ali no pátio do templo, onde eles haviam feito um grande comércio, era o local onde os gentios poderiam ir para adorar a Deus. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus e não faziam parte do povo escolhido de Deus. Mas mesmo assim, se eles quisessem adorar a Deus, eles poderiam ir até lá. Os judeus não gostavam dos gentios e por eles, tanto faz se eles iam ou não ao templo. Mas Jesus sabia que o templo, o pátio, deveria estar aberto para as pessoas que quisessem adorar a Deus. Mas como eles poderiam ir até lá, com todas aquelas pessoas e animais sendo vendidos? Jesus também fez uma dura denúncia contra os líderes do povo. Utilizando o texto em Jeremias, no capítulo 7 e versículo 11, Jesus diz: "Vocês estão transformando o meu templo num esconderijo de ladrões." Jesus estava falando para os sacerdotes e os escribas que autorizaram que essas coisas fossem feitas no templo. Eles eram os líderes, eles não poderiam deixar isso acontecer. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam oferecer o sacrifício, mas eles provavelmente também lucravam com aquele mercado. Sabe por quê? Pois eram eles que autorizavam que aquelas pessoas vendessem os animais e também diziam quais os animais deveriam ser vendidos ou não. Além disso, os escribas também participavam disso. Os escribas eram aqueles que ensinavam a lei para o povo. Eles eram
os mestres do povo. E o que eles deviam estar fazendo era ensinando como Deus queria que fosse a adoração do templo e não permitindo que aquelas pessoas transformassem o templo do Senhor em um comércio. Por isso, Jesus chamou aqueles líderes de ladrões, porque eles estavam permitindo que essas coisas acontecessem e os preços cobrados pelos animais eram caríssimos. Por isso, as pessoas estavam sendo roubadas ali. Será que os sacerdotes e os escribas ficaram felizes com o que Jesus falou? É claro que não. Eles estavam tentando pensar em um plano para matar Jesus. Mas eles não poderiam fazer aquilo agora, porque a multidão se maravilhava do que Jesus falava e estavam todos ali, reunidos, ouvindo a sua mensagem. Crianças, aquelas pessoas haviam se distanciado da verdadeira palavra do Senhor. Elas não seguiam mais aquilo que Deus havia dito e por isso Deus se desagradava das ações delas. Jesus estava ali, naquele momento, para alertá-las que elas deveriam voltar a ensinar aquilo que era verdadeiro e deveriam aprender a verdadeira palavra de Deus. Como eu disse antes, o templo, aquele construído em Jerusalém, bem grande e bonito, era lá que era a habitação de Deus. Deus habitava no templo. O templo representava a presença de Deus. Mas depois que Jesus morreu, a igreja foi estabelecida sobre ele. Jesus é o fundamento da igreja. E nós, aqueles que somos seus filhos, somos o templo de Deus. Juntos, os salvos, os filhos de Deus, formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de nós. E o que nós aprendemos com essa história? Aprendemos que nós não devemos nos distanciar daquilo que Deus nos ensina que nós devemos fazer. A Bíblia nos fala a forma como nós devemos nos relacionar com os nossos pais, com os nossos amigos. A Bíblia fala sobre a forma como nós devemos andar, falar, pensar. A Bíblia é o nosso manual. É ela quem nos diz aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Aquele povo havia se distanciado da palavra de Deus. E Jesus nos alerta que nós devemos andar conforme Deus diz. É por isso, crianças, que nós devemos aprender cada vez mais a palavra de Deus. Tire um tempo com a sua família para orar, ler a sua Bíblia. Tente entender os textos, faça perguntas aos seus pais, ao seu pastor, aos seus professores. Assim, você estará aprendendo mais de Deus e você vai saber o que você deve ou não deve fazer. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração e lhe ensinando a ser um cristão melhor e um servo melhor de Deus. E assim nós terminamos a nossa lição de hoje. Agora, você poderá fazer as atividades do material junto com a sua família. Nos encontraremos novamente amanhã. Fique com Deus e até a próxima.